Olá, eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e aqui no canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Esse aqui é o vídeo 1 de uma série de 12 vídeos em que eu vou falar sobre plano de negócios para empresas e associações do esporte. E deixa eu te contar por que eu decidi então fazer essa série de vídeos e que veio de algo que tem me preocupado um pouquinho. Dentro do meu trabalho com o coaching, eu ajudo os gestores a conseguirem se capacitar dentro dessas competências de gestão. E ultimamente eu tenho atendido muitos gestores que de alguma maneira empreendem, seja porque são profissionais de educação física e trabalham de forma autônoma, seja porque o profissional tem uma escolinha, uma consultoria, uma agência, algum tipo de empresa que trabalha dentro da área do esporte, ou seja, porque o gestor é membro de uma associação e aí ele tem uma responsabilidade pela associação. Geralmente eu atendo presidentes, né, que tem uma associação pequena. E a maioria dos gestores não sabem ou ainda não entenderam que eles têm um negócio. Dentro do nosso meio é comum a gente não ter muito essa percepção, porque, por exemplo, eu sou uma profissional de educação física que eu dou treinamento de basquetebol. E aí eu vou lá e monto uma turminha de basquete e de repente eu decido montar uma associação. Muitas vezes não passa na minha cabeça que montar uma associação é abrir um negócio. Mas é assim que acontece. Então a maioria dos gestores acaba não tendo essa visão. E aí não entendem que tem um negócio e não tem um plano de negócios antes de começar a formalizar a associação. Abrir uma empresa e formalizar uma associação é de uma responsabilidade muito grande, não é uma coisa simples e banal. E sem planejamento fica muito difícil de continuar. É por isso que muitas empresas e associações acabam não conseguindo ser sustentáveis ao longo do tempo e acabam fechando. Então, o plano de negócio, ele é um documento muito importante para esse tipo de pessoa que está decidindo abrir uma empresa ou formalizar uma associação, ou ainda que já tem uma empresa ou associação, mas nunca sentou para planejar e enxergar esse seu projeto como um negócio amplo. Então, diante disso, eu acabei decidindo fazer duas coisas. Primeiro, é essa série de vídeos em que eu vou falar passo a passo, né, das etapas do plano de negócio. E além disso, eu vou montar algumas turmas em que a gente vai trabalhar a elaboração do plano de negócio em conjunto. E aí eu vou conseguir ajudar a pessoa de uma maneira um pouco mais próxima. Tem muito gestor que acaba me procurando e não consegue fazer um processo de coaching comigo por causa do valor, mas como a gente vai trabalhar em turmas e em grupo, o valor vai acabar ficando um pouco mais acessível e eu espero conseguir assim ajudar mais gestores a terem essa visão mais estratégica e global do seu negócio. Então, o que é o plano de negócio e por que vale a pena, então, a gente se debruçar nele antes de começar a empreender ou depois de já ter começado, mas que a gente vê que os resultados ainda não são mais adequados. Então, o plano de negócio, ele é um documento que formaliza a ideia que a gente tem na nossa cabeça. Então, às vezes surge uma ideia de negócio, a gente vê uma oportunidade, pensa em montar uma escolinha, uma turma disso, atender tais pessoas, e o plano de negócio entra como a formalização no papel dessa nossa ideia. E ele vem antes mesmo da captação de recursos, do processo de formalização e também do começo e da execução. Esse costume que a gente tem aqui no Brasil, né, na nossa cultura, de começar a empreender de uma maneira atropelada é muito ruim. E como eu falei no começo, muitas vezes é isso que leva as empresas a fecharem no longo prazo. O plano de negócio tradicional, né, bem da maneira como ele surgiu, ele é um documento bastante burocrático. Tem empresas maiores, né, que são grandes empresas, que têm um calhamaço de papel para poder explicar o que é o plano de negócio. E aí ele segue aquela estrutura bem formalizada, quase como um projeto de pesquisa, um TCC, uma monografia, porque ele é super bem detalhado, né, para poder explicar como aquela empresa vai funcionar. Hoje em dia, com o passar dos anos, principalmente com o surgimento das startups que são muito mais ágeis, tem uma implementação muito mais acelerada,
essa ideia do plano de negócio muito detalhado está ficando cada vez mais para trás. Então, o plano de negócio vem se mudando um pouquinho, se tornando um processo menos burocrático. Com a chegada do livro Business Model Generation, o autor traz também essa visão de elaboração de um plano de negócio de uma maneira muito mais facilitada e assim a ideia da construção do plano tem sido cada vez mais simples, não precisa ser algo muito elaborado. Mas de qualquer forma existem alguns itens que são essenciais e a ideia dessa série é falar sobre os principais tópicos dentro de um plano de negócio. E por que o plano de negócio ele é tão importante? Eu trouxe alguns tópicos aqui para te falar. O primeiro é porque ele viabiliza a ideia do negócio. Não necessariamente só porque a gente teve a ideia na cabeça significa que esse negócio será viável, que a turma que eu quero montar, que o produto que eu quero vender, as pessoas que eu quero atender vão ser atendidas. Então, o plano de negócio ajuda a gente a enxergar em números se aquele negócio vai ser viável de ser executado ou não. Uma segunda vantagem é que o plano de negócio ajuda a tomar decisões. Tem uma pergunta que eu recebo constantemente aqui, que é uma dúvida que os gestores têm, de assim, Bia, eu abro uma empresa porque o custo não é mais barato, mas ele é menos burocrático, eu vou ter mais domínio da empresa, ou eu monto uma associação porque eu preciso captar recursos, etc, etc. E eu sempre respondo a mesma coisa. Tudo vai depender do objetivo que a sua empresa e você tem. Então não tem como eu te dar essa resposta de bate-pronto. O plano de negócio ajuda, por exemplo, nessa tomada de decisão, assim como outras, porque visualmente a gente vai saber qual é a ideia do negócio e assim a gente consegue tomar decisões a partir dos dados que foram levantados. Outra vantagem do plano de negócio é minimizar os riscos. Outro comentário que eu costumo ouvir com muita frequência é: nossa, agora que eu parei para colocar os números no papel, o financeiro no papel, antes de começar a empreender, eu até tomei um susto. Eu não imaginava que o gasto era tão grande para abrir uma empresa ou para manter a minha empresa. Então, olha o risco que se corre de começar a empreender sem ter um planejamento prévio. O plano de negócio ajuda a minimizar os riscos de abertura também, não só financeiro como outros. Outra coisa que o plano de negócio facilita é a captação de recursos, seja via patrocínio com empresas privadas, seja patrocínio ou parcerias com algum órgão público, ou até para captação de recursos junto a entidades bancárias, por exemplo, como um empréstimo ou alguma coisa nesse sentido. Quem está investindo na empresa ou no projeto não vai investir à toa, ela precisa ter uma comprovação, entender melhor qual é aquele investimento. E o plano de negócio é um documento que viabiliza e facilita a captação de recursos. E por fim, o plano de negócio também dá um norte para o dia a dia. Porque mesmo as empresas que já estão formalizadas ou que já têm algum tipo de execução, é importante que elas também parem para olhar para o plano de negócio e entender para onde aquela empresa está indo. O plano de negócio ele é quase que um mapa, um manual do que você precisa fazer para chegar nos seus objetivos que você estabeleceu. Então ele facilita bastante nesse sentido. Nessa série, então, quais são os tópicos gerais, que eu vou falar nos próximos vídeos? Eu vou falar sobre o papel do empreendedor, do gestor nesse papel de empresário, vou falar sobre você e as suas competências, sobre estudo de mercado, plano estratégico, plano de marketing, plano de vendas, plano de gestão de pessoas, descrição de produtos e serviços, planejamento financeiro, alternativas, plano B, que são as construções de cenários, e aí, por fim, eu vou finalizar falando do Canvas, que é uma ferramenta que tem se tornado bastante conhecida e facilita a elaboração do plano de negócio. Então, acompanhe os próximos vídeos para você entender um pouco melhor como funciona a estruturação. E se você tiver interesse em participar de uma das turmas que eu vou montar para poder trabalhar o plano de negócios na prática, você pode me mandar uma mensagem, seja por aqui nos comentários ou nas minhas redes de uma maneira geral, para a gente conversar e entender como está o seu caso. A gente se vê no próximo vídeo e vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte. Tchau!